Olá pessoal, tivemos alguns problemas técnicos, vou começar de novo aqui então a nossa live. Essa é a live de lançamento da nossa candidatura a deputado estadual, né? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Tourinho, eu sou vereador na cidade de Campinas, sou médico, eu vou contar um pouquinho dessa história e estou candidato a deputado estadual. Essa decisão de me lançar candidato a deputado estadual é uma decisão extremamente importante na minha vida, uma decisão importante também na cidade de Campinas, onde eu exerço o mandato de vereador, e por isso eu acho que é importante a gente começar a nossa caminhada explicando para as pessoas, né, os porquês, os motivos e onde a gente quer chegar, na verdade, né? A gente tem uma construção de longa data aqui já nessa cidade, tem todo um projeto que a gente sonha junto, que a gente pensa junto, e esse projeto vai seguir sendo construído junto de forma muito coesa, muito organizada, né? Então a primeira coisa para eu contar aqui para as pessoas é falar um pouquinho quem eu sou, de onde eu vim, né? O meu nome é Pedro Tourinho, feito eu disse, né? Eu sou mineiro, mas como tanta gente, eu vim para Campinas para estudar. E foi aqui estudando que eu me envolvi com as várias lutas, com os vários desafios que essa cidade tem, né? Que esse estado de São Paulo tem para superar e para enfrentar. E isso acabou me levando a me envolver muito com os movimentos sociais, com grupos de toda a cidade. Eu vim para cá, para a Unicamp, para fazer a minha residência médica. Eu sou médico em medicina preventiva e social. A medicina preventiva e social, que foi a minha formação, é a especialidade da medicina voltada para organizar, fortalecer e construir o sistema único de saúde, basicamente. Trabalhar no SUS, fortalecer o SUS e defender o SUS. Eu, faz muitos anos na minha vida, eu constatei, eu descobri, na verdade, que eu acredito que a saúde é um direito muito precioso e que esse direito não pode ser negado às pessoas em decorrência da sua condição social, de qualquer outro tipo de determinante de gênero, de raça, qualquer outro determinante que passe por a questão de poder de renda, né? Enfim, qualquer característica que as pessoas possam ter que signifique a exclusão delas ao direito à saúde, porque esse direito, uma vez negado, a consequência imediata é a perda do direito à vida, né? A saúde lida precisamente com isso, com o direito do bem viver, o direito ao viver. E nessa residência, então, né, eu acabei circulando por toda a cidade de Campinas, tive uma vivência muito rica também durante esse período. Eu me tornei conselheiro nacional de saúde, né, e vivi muito intensamente a parte, vamos dizer, interna da construção das políticas públicas de saúde, né, lá no Ministério da Saúde, a partir do espaço do Conselho Nacional de Saúde, um espaço de controle social importantíssimo. Conheci muitos movimentos sociais, muitas entidades que lutam pela saúde também de forma muito vigorosa. E aí, em 2012, né, eu e um grupo de pessoas decidimos lançar minha candidatura a vereadora aqui na cidade. Esse lançamento dessa candidatura foi uma candidatura que surpreendeu muita gente, né? E surpreendeu principalmente pelo seu resultado. Aquele ano foi um ano em que nós tínhamos uma eleição para prefeito, em que o Márcio Postman foi o nosso candidato a prefeito em Campinas, uma eleição extremamente disputada, em que nós disputamos com os setores conservadores da cidade, que tinham no seu principal candidato o Jonas Donizete, né? E nós quase ganhamos, nós fomos para o segundo turno, acabamos com 42% das intenções, dos votos na urna, né? E eu fui um dos 4 vereadores do PT eleitos, né? A gente foi um momento tão encantador e tão intenso daquela eleição de 2012 que para mim, desde o princípio do meu mandato, estava muito claro qual seria o meu papel, que era sustentar, fortalecer tudo aquilo que a gente tinha acumulado ao longo daquele período de positivo, de virtuoso, do ponto de vista da atuação do Partido dos Trabalhadores na cidade. Defender que os parlamentares do PT, da esquerda, deveriam ter, antes de mais nada, um compromisso com as lutas populares, um compromisso, né, com quem vive o dia a dia a partir das posições menos privilegiadas na sociedade. Quem usa o Sistema Único de Saúde, quem está utilizando as grandes políticas públicas de educação, quem usa o transporte público, né, quem participa aí todo santo dia das diversas atividades também que dependem do Estado. Enfim, a gente tem aí um entendimento de que o mandato dos parlamentares, eles têm, do Partido dos Trabalhadores, antes de mais nada, tem o papel de serem defensores das políticas públicas e de serem fortes organizadores dos processos de organização e fortalecimento das lutas populares, né? A gente vê que muitas vezes, infelizmente, muitos parlamentares, quando assumem as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, passam a dedicar a maior parte dos seus esforços para os processos internos dos parlamentos, né? As suas comissões, as suas
lutas internas de bancadas, etc. E esquecem que nós vivemos um contexto de muito baixa a vinculação com a política por parte da população e que a população que não está organizada não consegue se defender, não tem condições efetivas de promover por si só, por si mesma, as transformações necessárias. Os mandatos do nosso campo são, antes de mais nada, instrumentos para poder fortalecer essas movimentações populares, né, e dar corpo a elas para que elas possam ir mais longe, com mais vigor, com mais força. Então, isso foi o espírito que embasou o meu primeiro mandato, né, e foi depois de 4 anos atuando dessa forma que eu acabei tendo um resultado muito importante para mim, para a cidade de Campinas. Eu fui reeleito vereador com 7.001 votos, tendo sido o terceiro vereador mais votado da cidade de Campinas. E isso para nós nos deu, antes de mais nada, uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade da gente entender que a gente tinha que ir além, que a gente tinha que então assumir mais responsabilidades, que esse resultado nos dava essa obrigação, porque estava claro que tinha muita gente que depositou muita expectativa e muita confiança no nosso mandato. E é nesse espírito que eu estou lançando a minha candidatura a deputado estadual, entendendo que a gente precisa fortalecer a atuação de um campo político na cidade de Campinas, na região metropolitana de Campinas e no estado de São Paulo, que seja profundamente comprometido com a democracia, profundamente comprometido com a participação popular nas políticas públicas, que tenha um compromisso indiscutível, um compromisso absolutamente pétreo com a construção e a consolidação do Sistema Único de Saúde, da educação pública, da garantia de que o nosso povo vai ter todas as condições, eu diria, básicas para desfrutar da vida, de todas as ofertas que a vida pode nos oferecer, garantidas, né? E que a gente vai desenvolver o nosso país, portanto, sem deixar uma parcela grande da população para trás, alijada, né, dos direitos básicos e, portanto, das condições básicas de acessar outros direitos econômicos, enfim, sociais, né? Feito infelizmente, o que a nossa história nos demonstra, né? O Brasil é um país onde parcelas imensas da população são sistematicamente, vamos dizer, excluídas do próprio direito de ter direitos, né? Por desde a mais jovem idade já não conseguirem ter as garantias básicas preenchidas, né? Não tem uma escola de qualidade, não tem a garantia do direito à saúde, não tem uma estrutura de relação dentro do mercado de trabalho, né? Dos pais, das famílias, que garantam às pessoas a possibilidade de desfrutar da infância dos seus filhos, de participar tão intensamente quanto seria o ideal da educação dos seus filhos, né? Enfim, são vários aspectos em que a gente vê que a população brasileira é sistematicamente alienada dos seus direitos, e o enfrentamento, o combate a essa realidade está no cerne da nossa vontade de conquistar mais força para poder lutar e transformar essa realidade. Então, a nossa candidatura para deputado estadual, ela parte desse princípio, de que a gente está num projeto, que é um projeto que inclusive é maior do que um mandato, né, e que ele é fortalecido se a gente conseguir construir a nossa luta a partir de uma posição muito importante, que é a posição do deputado estadual. O deputado estadual, para quem não conhece, né, porque infelizmente os mandatos parlamentares, feito eu disse, são muitas vezes tão burocratizados e distantes da vida das pessoas, que muita gente não sabe nem a que se presta um deputado estadual, né? As pessoas não sabem nem a que se presta, não sabem o que faz um deputado estadual ou o que pode fazer, né? Essa dificuldade ela acaba resultando num certo afastamento das pessoas da dinâmica dos parlamentares de âmbito estadual, um certo esvaziamento, né? O que faz com que sempre os mesmos acabem se perpetuando naqueles espaços, né? Os mesmos deputados, as pessoas que já estão lá há muitos anos, com conluios, acordos, esquemas, né, montados aí numa aliança, que inclusive aqui no estado de São Paulo, uma aliança com o mesmo agente político, o mesmo grupo político, que é o PSDB, que governa esse estado, na verdade, desde a década de 80, né? Na verdade, não é o PSDB que governa desde a década de 80, mas é o mesmo grupo político que deu a luz ao PSDB desde a época lá do Montoro. Depois nós tivemos o Covas, depois nós tivemos o Alckmin, o Serra, e aí ficamos nessa oscilação Alckmin-Serra, né, para a tristeza e infelicidade de tantos paulistanos e paulistas, porque o Estado de São Paulo certamente deixou de cumprir um papel muito importante que ele poderia ter, né, na ampliação dos direitos do seu povo, do povo paulista, e
na garantia de condições de vida melhores para a população. Então é disso que eu quero falar agora, né? O que um mandato de deputado estadual pode fazer nesse sentido? A primeira coisa é o seguinte: a gente precisa ter mandatos que tenham um compromisso em tornar mais transparente a vida pública no estado de São Paulo. Quando a gente vai tentar entender as políticas públicas do estado, a gente descobre que existe uma obscuridade, uma opacidade tremenda. Os dados não são públicos, né? Existe um processo profundo de terceirização, de privatização de boa parte das atividades que deveriam ser atividades públicas do estado. Então a gente não consegue ter acesso porque às vezes os prestadores de serviço, né, os concessionários operam numa lógica que não está pautada na lógica da transparência da coisa pública que a gente defende. Essa é a primeira questão. Os mandatos de deputados, assim como eu faço com o meu mandato de vereador, têm amplas condições de abrir certas áreas aí de zonas cinzentas, zonas obscuras de informação e, com isso, fortalecer, feito eu disse, as lutas, né, fortalecer todo o processo de vamos dizer, participação popular mais intensa no processo de tomada de decisão sobre as políticas públicas do Estado. Né? O Estado de São Paulo é um Estado que certamente se omite de uma série de funções que ele deveria ter, né? Como, por exemplo, vamos começar como sempre na área da saúde. Né? O Estado de São Paulo é um Estado que não apoia a rede de atenção psicossocial. Né? A gente tem aí, o Estado de São Paulo hoje não financia, organiza, constrói centros de atenção psicossocial. Ele, inclusive, tem sido um defensor de uma lógica retrógrada, ultrapassada na área da saúde mental, com o estímulo aos leitos manicomiais, às comunidades terapêuticas, à internação compulsória, né? Processos extremamente atrasados e que certamente não representam o que há de melhor do ponto de vista da política pública de saúde mental. O Estado de São Paulo praticamente nada financia a atenção primária, a atenção básica, que são os postos de saúde, né, que são a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde, é a atenção primária. Né? O Estado de São Paulo, ele segmenta, fragmenta toda a sua rede hospitalar, terceirizando os serviços para várias, múltiplas OS diferentes. Né? É curioso, cada OS que vai atuar em cada região, quando você olha, são OS que têm relações com as elites locais, com os grupos de interesses locais. Né? Então a gente vê um processo em que, ao invés de a gente ter uma rede constituída de serviços hospitalares, de serviços de especialidades, que se comunica, que se dinamiza e se organiza para melhor utilizar os recursos que tem, definitivamente não é isso que a gente enxerga concretamente acontecendo. Ou seja, é um Estado que, por exemplo, na área da saúde, precisa de muito mais força parlamentar, atuando, questionando e transformando esse processo. Né? Na área da educação, a gente vê uma situação muito parecida. A gente tem hoje uma crise profunda das universidades estaduais paulistas, que são, sem dúvida nenhuma, um dos maiores patrimônios do povo paulista. Né? As estaduais paulistas, elas são universidades de ponta que têm muitos milhares de estudantes que garantem acesso a ensino público superior de qualidade para muitos estudantes, mas que têm sido sistematicamente atacadas pelo governo do PSDB, desfinanciadas. Existe uma discussão sobre o financiamento dessas instituições, que é uma discussão central, que a gente tem que fazer na Assembleia Legislativa, tem que fazer no Estado, e infelizmente não faz. Da mesma forma, ou não consegue fazer, né? Porque existe um bloqueio muito profundo, e a gente precisa usar dos mandatos dos quais a gente dispõe para organizar essa discussão, fortalecer os grupos e movimentos que querem que a universidade continue pública, né, e continue de qualidade e se torne cada vez mais amplamente acessível, né, aos setores da população paulista. A gente viu com muita alegria, por exemplo, a aprovação da política de cotas aqui na Unicamp recentemente. Isso para nós foi uma grande conquista. Então, da mesma forma, a gente vê a situação das escolas públicas estaduais, né, de ensino médio, por exemplo. A absoluta maioria dos paulistas cursa o seu ensino médio nas escolas estaduais paulistas. E, infelizmente, mais uma vez, o que a gente vê é um processo extremamente desqualificado de, vamos dizer, organização dessa política pública, né, com um processo de precarização do trabalho dos professores. A gente tem grupos inteiros, importantes contingentes de professores que não têm vínculo concreto com a Secretaria de Educação, que são permanentemente
rodiziados, né, que são sempre demitidos e recontratados. A gente tem um processo de sucateamento dos equipamentos públicos, uma quantidade de professores muito aquém daquilo que a gente de fato precisaria, né? Então a gente tem certamente uma inversão das prioridades no que diz respeito a essas duas principais áreas. Da mesma forma, quando a gente fala da mobilidade urbana, do transporte público, né, o povo paulistano, o povo da região metropolitana de São Paulo sofre com uma das malhas metroviárias mais desproporcionalmente pequenas para o tamanho, para a quantidade de usuários e da população do mundo, né? A gente tem um dos metrôs mais lotados do planeta e a gente tem um dos processos mais lentos de construção de novas linhas do planeta, lento e caro, né? Como se o solo em São Paulo fosse uma coisa absolutamente distinta de outras grandes cidades do planeta que avançaram tanto nesse sentido. E aí a gente recentemente descobriu por que isso acontece desse jeito, quando a gente viu a questão do trem-salão, né, do chamado trem-salão, que é um escândalo profundo de superfaturamento nas obras do metrô de São Paulo, que aconteceu nas barbas do governo tucano e que, como tanta coisa nesse estado, no que diz respeito ao julgamento justo das partes quando o poder público comete desvios, a gente viu que, na verdade, os agentes públicos foram, em larga maioria, isentados da responsabilidade que deveriam ter. Isso aí ficou em banho-maria, né? E é mais uma das críticas que a gente faz a um processo de atuação do Poder Judiciário cada vez mais partidarizado, politizado, e que a gente enxerga como um processo que tem provocado uma certa erosão da democracia no nosso país de um modo geral. Né? Enfim, são várias áreas que eu posso falar aqui. Tem os institutos estaduais que são patrimônios importantes, né? A gente tem aqui em Campinas vários institutos como o Instituto Agronômico de Campinas, são vários equipamentos que a gente tem, as FATECs, são muitas áreas na área do ponto de vista do desenvolvimento científico, tecnológico, educacional do Estado, que precisam de outro tratamento. Enfim, certamente o Gleison está perguntando se eleito se eu vou novamente denunciar o mensalão tucano. Você deve estar falando do mensalão tucano, aquele que acaba de ter o primeiro condenado lá em Minas, o Eduardo Azeredo, né? Certamente esse a gente vai continuar denunciando sempre, mas mais do que isso, Gleison, nós vamos denunciar sempre o trem-salão também, que é um esquema de corrupção no estado de São Paulo com o dinheiro do povo paulistano e que impediu o povo paulistano e paulista, a região metropolitana de São Paulo como um todo, de ter acesso a transporte público de qualidade. Né? Da mesma maneira, quando a gente fala de transporte público, isso do metrô, perfeito, Gleison. Da mesma forma, a gente tem que falar do governo do estado também conseguir enxergar a mobilidade urbana em outros centros urbanos, regiões metropolitanas que nós temos e que não são tratadas dessa forma pelo governo do estado, como a região metropolitana de Campinas, né, que precisa ter transporte ferroviário, e também, né, o nosso litoral, a Baixada, que também precisa certamente de transporte ferroviário que possa garantir uma mobilidade urbana com mais qualidade para a população. Né? A gente sabe o quanto tempo as populações dessas regiões gastam com transporte no seu dia a dia, o quanto isso prejudica a vida das pessoas, né? E o tanto que esse transporte é feito de forma precária. Enfim, eu estou apontando aqui algumas questões, mas eu quero sempre lembrar que o essencial para nós de um mandato parlamentar é o compromisso com os movimentos e uma postura combativa, de não abrir mão de ter independência e de ressaltar sempre a independência entre o poder legislativo e o poder executivo. Né? Eu acho importante falar isso e também dialogar com as pessoas que estão em Campinas, que votaram em mim, que gostam do meu trabalho e que se preocupam com o que pode acontecer, né, na eventualidade de eu ser eleito, a gente tendo sucesso nesse processo, com a nossa trajetória aqui na cidade de Campinas. Se eu vou me afastar, se eu vou sumir, se eu não vou sumir. Quero deixar claro para as pessoas o seguinte: um mandato parlamentar que tem compromisso de luta, não importa muito se é um mandato de vereador, um mandato de deputado estadual ou federal, do ponto de vista de como é que vai ser a relação que ele vai construir com as comunidades que o elegem. Né? Eu tenho um compromisso muito profundo com Campinas, que, feito eu falei, é o de deixar o meu mandato como um instrumento para os movimentos, para os grupos e para a transparência na coisa pública, e é esse o espírito que eu quero manter no mandato de deputado estadual. Então, o mandato de deputado estadual, a gente conquistando esse mandato, certamente a nossa atuação em Campinas de fiscalizar o poder público municipal, de acompanhar a vida pública de Campinas e da região metropolitana, de apoiar as lutas que acontecem na região metropolitana, vai se dar a partir de uma plataforma muito mais fortalecida. A gente sonha alto, a gente quer mudar muita coisa nessa cidade, nessa região. E quando a gente fala que a gente sonha alto, a gente sabe que a gente tem que construir caminhos para poder viabilizar esse sonho, para poder efetivamente colocar
né, um processo mais amplo de organização política de toda essa região, para que essa região consiga se livrar também, né, da situação muito delicada que ela vive hoje. Essa região toda hoje, praticamente, ou com quase a sua totalidade, né, com 2 raras exceções, ela é governada por um pacto de setores conservadores, as elites locais, muito pouco comprometidas com as lutas populares, e a gente quer que tenha mandatos de deputados na região metropolitana de Campinas e nas cidades que estão aqui no nosso entorno, incluindo Piracicaba, Limeira, né, subindo também no eixo da região da Mogiana, que venham para essa região, que estejam nessa região, não para fazer acordo com os prefeitos, para ficar trocando afagos com mandatários que muitas vezes estão negando direito às populações, estão governando mal as sociedades. A gente quer que nosso mandato seja colocado à disposição da luta social das cidades, da transparência em cada uma dessas cidades, né? Que nenhum mandatário que não estiver exercendo seu mandato no executivo com responsabilidade no âmbito dos municípios aqui da região possa ficar tranquilo, porque ele vai saber que tem gente que, a partir de uma posição tão fortalecida como a de deputado estadual, vai estar no encalço ajudando a organizar o Partido dos Trabalhadores, grupos de esquerda, movimentos populares e sociais em cada cidade e região da nossa região metropolitana de Campinas. Então, pessoal, certamente a minha atuação aqui na cidade, quem já conhece, quem já confia, pode esperar que ela vai só se fortalecer. A gente às vezes não vê os nossos deputados aqui na cidade, aqui na região, é porque na verdade eles têm outro tipo de compromisso. Eles resolvem e trabalham as suas questões entre 4 paredes, com os mesmos de sempre, com o prefeito, com o Jonas, né? O Jonas que inclusive tem parentes que são deputados e tudo mais, resolve tudo entre 4 paredes. Nosso jeito de fazer política é na praça, é na rua, é na casa das pessoas, é nas reuniões e nas assembleias populares. E é isso que a gente quer fazer com mais força. Né? O meu suplente é o Cecílio é uma figura que eu respeito profundamente. Né? A gente tem muita confiança de que caso eu seja eleito e o Cecílio assuma a minha vaga de vereador, a gente não vai ter um prejuízo significativo, porque a gente tem uma profunda aliança, eu e o Cecílio, e a gente certamente vai manter um mandato ali com muita combatividade, muito enfrentamento. Enfim, são aí um pouco do que eu gostaria de apresentar para as pessoas, né, colocar à disposição das pessoas o meu nome para ser deputado estadual. A gente tem vários candidatos a deputado federal que a gente considera muito importantes e que a gente precisa entender que eles precisam ser eleitos. A gente precisa entender também que esse momento político é um momento em que as pessoas precisam se preocupar com as eleições para deputado. O que aconteceu em Brasília nos últimos anos é para nós uma prova do tamanho da importância da qualificação do parlamento. A gente viu a baixa qualidade dos nossos deputados federais, né, naquela fatídica votação do impeachment da Dilma, muitas pessoas tiveram pela primeira vez na vida acesso a uma certa janela para enxergar como são os nossos deputados, o quão desqualificados muitos deles são, o quão pouco comprometidos com o povo brasileiro muitos deles estão, e o quanto que é importante a gente dar mais atenção, para além de eleger Lula presidente, para além de eleger Eduardo Suplicy e Gilmar Tato senadores, Luiz Marinho governador do estado de São Paulo, nós temos que eleger bons deputados federais e temos que eleger bons deputados estaduais também, para que o estado de São Paulo saia desse marasmo, dessa mesmice, dessa situação de atraso que a gente tem sido submetido pelas subsequentes gestões tucanas e pela paralisia da Assembleia Legislativa. Então, esse é o meu compromisso. Meu número, importante eu falar, é 13001. É o mesmo número que eu usei na campanha para vereador. Então, quem já votou 13001, com certeza tem que ter pode ter essa tranquilidade de fazer a mesma votação. O Luiz Freitas está aqui falando comigo, acha que eu sou um cara sério, né, e que está preocupado com a questão do partido. Luiz, quero falar com você o seguinte, a gente tem uma atuação que está aí sendo recorrentemente demonstrada como uma atuação séria, responsável, tá? Uma atuação que, vamos dizer, é a melhor maneira das pessoas conhecerem o que de fato a gente projeta para o nosso país e para o nosso estado. Eu acho que é nessa atuação que você deve se mirar, né, que você deve buscar entender o que a gente projeta e o que a gente deseja. Eu acho que todos os partidos têm problemas, mas o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma marca muito forte, que é um compromisso com a transformação social desse país, com a inclusão de milhões de pessoas que vivem numa situação de exclusão, de pobreza, a inclusão num contexto de maior cidadania, de maior acesso a direitos.
né? A gente não pode achar que é por acaso que a gente está vivendo hoje uma crise profunda de desemprego, que se acentuou tremendamente nos últimos 2 anos. A gente viu aí a reforma trabalhista tirando direitos aos montes dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente viu a emenda constitucional número 95 também tirando direitos das pessoas. É uma emenda absolutamente draconiana que, certamente, se mantida, vai minguar as políticas sociais, vai diminuir muito as políticas sociais em todo o país, né? Vai deixar o SUS à míngua, vai deixar a educação pública à míngua, e a gente precisa enfrentar isso. Então, pessoal, a gente tem muita clareza, né, do acerto das nossas lutas. Estou vendo vários companheiros aqui que estão aqui acompanhando, a Ana Denadai, o Guilherme Carpinteiro, o Léo Pinho, né, a Luísa. A Luísa está me perguntando como é que os apoiadores e apoiadoras podem se engajar na campanha. Ótima pergunta, Luísa. Estava até esquecendo de falar disso. Pessoal, essa campanha, o financiamento dela se dá todo por doações de pessoas físicas e pela contribuição do fundo eleitoral, que é a contribuição pública, né? A gente precisa muito que as pessoas contribuam na nossa campanha. Tem uma vaquinha virtual. A vaquinha virtual é uma ótima maneira de contribuir, está no nosso site, as pessoas podem procurar, a doação é facílima de ser feita, qualquer valor ajuda muito. Para além da vaquinha virtual, que vai permitir que a gente imprima papéis, que a gente consiga, né, organizar a nossa campanha de forma a fazer ela chegar nas pessoas, as pessoas podem nos convidar para fazer atividades, podem me convidar para ir na casa delas, em reuniões, palestras, debates. Tudo isso está em aberto e é desse jeito que a gente faz campanha. A gente faz campanha conversando com as pessoas, se encontrando com elas e se comprometendo olho no olho. É desse jeito. E para além disso, a gente pede, já está com a gente? Confia em mim? Então, multiplica. Fala com seus amigos, seus parentes, as pessoas que você confia, né? E aí, abre para ela também as nossas redes sociais, para as pessoas poderem avaliar o meu trabalho, avaliar o que nós temos feito ao longo dos anos e dessa forma tomarem a sua decisão da melhor forma possível. Estou aqui num papo, estou vendo aqui o Luiz Freitas falando da gente conversar mais. Luiz, vai ser um prazer conversar com você. Vou escrever para você assim que acabar o live aqui na rede social. Aqui vou te mandar um inbox e a gente vai poder conversar mais. A gente sabe que tem muitas críticas a serem feitas, mas que é muito importante a gente ter clareza de que esse ano é o ano de barrar o golpe, de barrar o desmonte dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Nós não podemos deixar que essa turma conservadora, golpista, essa elite histórica que está hoje incrustada no poder no Brasil, que ela use desta eleição para validar o golpe que foi dado nesse país e no povo brasileiro, né? Que use dessa eleição para passar um verniz em tudo que está acontecendo, medidas profundamente impopulares, antipopulares, que vão provocar muito sofrimento para milhões e milhões de brasileiros se forem validadas nas urnas, e esse ano nós não podemos permitir que essas medidas sejam validadas. A gente precisa de muito engajamento, muita participação das pessoas, né, em todos os níveis da campanha. Para deputado, feito eu falava, para presidente, governador, senador, nós precisamos garantir que a representação política no Brasil vai melhorar. Pessoal, é isso. Quero agradecer demais todo mundo que acompanhou a gente aqui, né? É o Brasil feliz de novo, é isso aí. Esse é o nosso lema, né? A Luísa está escrevendo aqui, ó, Lula livre, o Brasil feliz de novo, né? Eu vou fazer muitos lives nessa campanha, então quem tiver perguntas, quem quiser questionar, quem quiser conversar com a gente, praticamente todo dia vai ter uma transmissão ao vivo, porque a gente considera esse canal um canal muito importante de transparência e de diálogo, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Está lançada a nossa campanha, Pedro Tourinho, deputado estadual, 13001. Muito obrigado e a gente vai se falando. Até os nossos encontros na campanha.